sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Rocha, você está no canal A Corrente e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre relatório. Eu sou doutoranda em educação, mas eu sou formada em letras e então sou especialista em língua portuguesa. Trabalho há 18 anos na área de textos e já desenvolvi com meus alunos várias técnicas para que eles pudessem escrever melhor os textos. A gente percebe que quando chega nas escolas, muitas vezes o professor dá regra, fala as regras, mas não fala a prática. E aqui no canal A Corrente a gente tenta fazer um pouco diferente. Nós tentamos e colocamos o máximo possível de prática para a gente transformar a teoria, que é algo abstrato, que é algo de repente distante, em algo mais próximo. E na videoaula de hoje, como já dito, nós vamos falar de relatórios. E por que relatórios? Porque você, se está no colégio, se está na escola, se está na faculdade, se está no mestrado, doutorado, ou na graduação, se está no ensino médio ou no ensino fundamental, certamente já pediram para vocês fazerem um relatório. E aí a gente faz um relatório dizendo as coisas como a gente acha, como a gente vê, e muitas vezes o professor fala, nossa, tá horrível esse relatório. Só que não é esclarecido para nós qual é o problema deste relatório. Ou seja, os relatórios eles têm uma estrutura a ser seguida. Esses relatórios eles devem ter uma estrutura de início, meio e fim. E é o que nós falaremos na videoaula de hoje. O que é o relatório e para que ele serve. Lembrando que não é só para você que está no meio acadêmico, não, para que está estudando. É para você que é um profissional. Porque você que é um professor, você que é um gestor, você que é um coordenador pedagógico, você que é um profissional da área industrial, ou da área comercial, ou da área de venda, sabe que em vários momentos tem que fazer um relatório sobre as suas ações, sobre os treinamentos que participou, sobre as vendas que efetuou, sobre as dificuldades e avanços. Então o relatório serve para todos. Ele é um coringa e você tem que saber lidar muito bem com ele. E é o que a gente vai ver hoje. Como fazer relatórios. A gente começa então explicando o que são relatórios. Para isso eu peguei aqui uma charge que diz o seguinte: depois que comecei a twittar, não consigo mais escrever relatórios com mais de 140 caracteres. Porque a gente sabe que no Twitter são 140 caracteres. Só que um relatório é curto assim, é enxugadinho assim. Qual é o grande problema e a grande dificuldade da maior parte das pessoas? Nós usamos muito redes sociais, então a gente usa Instagram, Facebook, Twitter, a gente escreve e-mail e a linguagem nesses ambientes, quando é profissional, não. Mas geralmente a gente abrevia, geralmente a gente omite algumas coisas, a gente coloca o texto mais enxugadinho e tem uma estrutura que não é igual para um texto escrito em forma de relatório. Porque o relatório ele é uma redação técnica, ou seja, ele tem técnica, tem normas a seguir. Nessa videoaula a gente não vai falar do relatório acadêmico, que tem capa, que tem outra. Nós vamos falar do relatório mais simples, aquele que é solicitado por um professor, aquele que é solicitado por um gestor seu, aquele que é solicitado por um encarregado, aquele que você tem que relatar alguma coisa. Mas de qualquer maneira, mesmo que seja o relatório mais simples possível, ele não tem as mesmas vertentes, as mesmas características do que os textos que a gente disponibiliza, que a gente publica na web, né? Então nós temos que ter aí uma atenção que a gente não está tweetando, a gente não está fazendo um post. Nós estamos escrevendo uma redação técnica que tem regras que nós passaremos agora. Aí a gente começa então com a definição de relatório segundo a Universidade Federal do Paraná, inclusive, né? Um dos materiais de apoio. Ela é a exposição escrita na qual se descrevem fatos verificados mediante pesquisas ou participação, ou se historia a execução de serviços ou de experiências. Então eu quero dizer uma experiência que eu tive na aula de química, vou fazer o relatório. Eu quero descrever um serviço que eu executei dentro da minha unidade escolar, dentro da minha empresa, dentro da minha indústria, relatório. Eu quero descrever uma situação que eu vivenciei com alguém, no meu contexto de trabalho, no meu contexto estudantil, relatório. Então, para a gente fechar, a gente na parte acadêmica são os relatórios de pesquisas, eles mostram eventualmente os tipos de pesquisa que você realizou. Então aí eu fiz uma pesquisa com cromossomos, aí eu fiz uma pesquisa com direitos humanos, aí eu fiz uma pesquisa com frações e eu vou escrever os resultados da pesquisa. Só que fora esse mundo acadêmico, essa pesquisa, né, esse relatório que vai estar mostrando uma pesquisa, o relatório ele também vai historiar, vai registrar os serviços que você executou, as
experiências que você passou, as excursões, os momentos, então ele serve para muita coisa. Ele é geralmente acompanhado de documentos demonstrativos. Então vamos supor que eu fiz um estudo de e-mail e eu fui para o Centro Histórico de São Paulo. Então eu vou descrever tudo que foi observado, a gente vai falar as características, só que é interessante que eu acompanhe esse documento, esse relatório com fotos. Eu vou falar, por exemplo, que nós conhecemos a Praça da Sé, que é o Marco Zero de São Paulo. É interessante que tenha ali a foto, né, do Marco Zero, que eu tô falando Catedral da Sé, que tem a foto. Eu tô falando que tem grande quantidade de pessoas que estão em situação de rua no centro de São Paulo. É interessante fazer, de repente, uma pesquisa e verificar um gráfico, né, confiável dessas informações e anexar. Então, a gente tem, dentro do relatório, é interessante que nós coloquemos documentos demonstrativos, como tabelas, gráficos, estatísticas, fotografias, ou seja, imagens captadas por nós, né, se for por outros, dar os devidos direitos autorais, né, colocar de onde nós tiramos essa fonte, mas se são fotos minhas, eu coloco lá, fotos da própria autora. E aí a gente consegue fazer com que o nosso relatório ele ganhe um corpo, fique um relatório mais bem executado. Quando a gente pede relatório, por exemplo, de serviço, foi feita uma execução na máquina X. Se eu puder, hoje com o celular então fica muito mais fácil. A gente tira uma foto do antes, tira uma foto do depois e coloca como comprovação, coloca como demonstrativo no nosso relatório. Os objetivos de um relatório, eles são dois possíveis que a gente vai elencar assim. Divulgar os dados técnicos obtidos e analisados, então dados técnicos de uma experiência, dados técnicos de uma visita de campo, dados técnicos de um serviço executado, dados técnicos de uma aula, de um treinamento, tá bom? Ou registrar dados em caráter permanente. Então isso aqui é muito comum, o professor de repente pergunta para você, faça um relatório das aprendizagens que você teve na aula. Faça um relatório das experiências que você está tendo na sua casa, do momento que você está vivendo no Covid-19, né, no isolamento social. Olha, faça... E aí, na verdade, eu não estou usando dados técnicos, mas eu estou registrando uma experiência, registrando algum ocorrido. E como é um registro permanente que vai ficar, ele tem que ser um registro objetivo, que vai direto ao ponto, porque um texto que eu escrevo hoje, se não tiver informações, eu posso dizer lá, o Covid-19 está sendo muito... Pode ser que daqui a 100 anos, vamos dizer, caráter permanente, leiam esse meu texto, mas o que é Covid-19? Então nós temos que situar, o texto tem que ser objetivo, o texto tem que ser claro e o texto tem que ter uma estrutura de texto técnico, porque apesar de alguns momentos ele não estar falando dados técnicos, mas relatando uma experiência vivida, alguma coisa que nós tenhamos presenciado, ele tem um caráter permanente. E aí ele é histórico e nós temos que ter toda, né, uma historicidade no sentido de ser objetivo, no sentido de ser claro e de conseguir comunicar. Tipos de relatório que nós temos são relatórios técnicos científicos, que são aqueles para experiências, para pesquisas no meio acadêmico, para pesquisas de estudantes, né, para pesquisa de cientistas, de pessoas técnicas que desenvolvem alguma coisa. Mas não é só esse tipo de relatório que existe. Nós temos relatório de trabalho, em que eu vou descrever todas as funções que eu executei no dia, ou todos os serviços executados. Nós temos relatório de viagem, em que eu vou descrever uma viagem, pontos dessa viagem. Nós temos relatório de estágio, em que a gente descreve o que nós observamos ao participar de um estágio. Nós temos relatório de visita, eu vou visitar, eu vou acompanhar um aluno, eu vou orientar, eu faço esse relatório de visita. Nós temos relatórios administrativos, então eu sou gestora escolar. Então nós temos que produzir muitos relatórios. Então é relatório dos gastos da Associação de Pais e Mestres, é relatório da reunião, é relatório de um pai que foi lá e foi atendido, de um atendimento. Então na área administrativa os relatórios são mais produzidos pelo coordenador pedagógico, mas isso não quer dizer que o professor não tenha que registrar, muito pelo contrário. O professor ele só coloca o diário de classe, só que no diário, eu registrei no diário, a gente coloca os registros muito apertadinhos, muito curtinhos. Então é interessante que nós coloquemos os registros, o relatório ele tem mais informações que não cabe, por exemplo, num diário de classe de um professor, que não cabe numa ordem de serviço de um funcionário. Nós temos várias pessoas técnicas da área de eletrônica, da área de informática, da área de edificações, ou da área administrativa, que fazem relatórios, eu faço ordem de serviço, na minha empresa eu abro lá e coloco. Tá, você faz a ordem de serviço, só que
se a gente for pensar, ela tem às vezes um modelo pré-estabelecido, é mais enxugadinha, né, mais curtinha. O relatório ele tem mais detalhes. E eu aconselho a você que tenha relatório das atividades que você executa. Eu no meu trabalho faço isso. Então, estou fazendo alguma atividade, eu tenho relatórios detalhados. Esses relatórios são encaminhados para os setores que precisam e são encaminhados com cópia, inclusive, para mim, tá bom? Então, é interessante ter esses registros. E para fins especiais, eu posso ter um relatório sobre uma reunião de trabalho pedagógico, eu posso ter um relatório sobre uma atividade que eu participei no colégio, eu posso ter um relatório sobre uma situação que eu estou vivenciando, enfim, ele pode ter N fins. Sempre nós vamos relatar alguma experiência, sempre nós vamos colocar dados, né, descritivos, vai descrever uma experiência, descrever uma situação, e eu vou usar aí documentos, fotos que comprovem, que demonstrem que efetivamente aconteceu. Estruturas de um relatório. Na parte da escrita, pode ser que meu relatório não tenha fotografia. Geralmente alguns relatórios pedidos nos colégios não têm fotografia, mas eles têm que ter essa estrutura. Isso aqui é obrigatório, tá? Até porque as fotografias, as imagens, os gráficos, eles entram no desenvolvimento, no corpo do relatório ou no final. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco esses documentos aí no meio, no desenvolvimento do texto, ou eu coloco no final, como um apêndice, como um anexo, ok? Mas o que é obrigatório num relatório? Essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Nossa, acabamos a aula aqui, né? Então é justamente... Geralmente é isso que acontece. As pessoas falam para que o que é o relatório, para que serve, dão exemplos, falam a estrutura, explicam a estrutura e acabou. Nós vamos ver na prática isso. A partir de agora a gente começa com isso. Lembra que eu coloquei introdução, desenvolvimento, conclusão? Tá, Rosana, como que isso é na prática? Eu sei que a introdução é o começo, eu sei que o desenvolvimento é o meio, e sei que a conclusão, as conclusões estão no fim. Mas como que é isso na prática? Na prática, o que funciona? Eu fiz aqui esse esquema, gente, ó, anos de sala de aula. Acho que quando eu tinha uns 14, 15 anos de sala de aula, tô com 18, acho que tem uns 5 anos, 4 anos que eu desenvolvi isso daqui. Nós desenvolvi um esqueminha básico para que nós produzamos um relatório, um texto. Porque os alunos tinham muita dificuldade. Rosana, eu não sei como começar. Rosana, eu não sei a estrutura, não consigo entender. Então eu tentei deixar o mais claro possível. Primeira coisa que você tem que ter para fazer um relatório são dados, né, gente? Então, eu vou, por exemplo, fazer uma visita de campo, eu vou, por exemplo, fazer um estágio, eu vou, por exemplo, fazer um serviço, eu preciso de colocar registrado. Então, anotem, principalmente os dados que você vai esquecer. Anotem quantidade de pessoas, anotem algumas observações. Não precisa escrever o texto, mas vai fazendo anotações. A gente vai dizer que isso daí é nosso brainstorm, ou seja, é nossa chuva, nosso toró de ideias, tempestade de ideias. São aquelas informações todas. Pode colocar até coisa que você acha que não vai usar, mas coloque essas informações no papel em forma de tópicos, ok? Depois, eu preciso pegar essas informações e estruturá-las num começo, no meio e no fim. E é isso que a gente vai falar hoje. Então, primeiro momento, você participou, você tem fotos, você tem aí gráficos, tabela, você tem anotações que você fez, isso aí é o nosso rascunho, é o nosso brainstorm, é o nosso toró de ideias, nossa tempestade de ideias, de informações. Agora a gente vai organizar essas informações. Na primeira parte, a introdução, você vai responder algumas perguntas. O que você vai falar? Onde aconteceu e quando? É uma introdução ao assunto, é como se eu pegasse e fizesse um apanhado. Por exemplo, o que? Faremos um relatório sobre os serviços executados nessa semana home office para o serviço tal, para a escola tal, para a empresa tal. Percebam? Eu apresentei para vocês o trabalho, eu fiz a introdução. Então eu disse o que? Faremos um relatório do home office de quando? Desta semana, do dia 11 ao dia 15, por exemplo, que foi a semana passada. Desta semana, da semana do dia 11 ao dia 15 de maio, realizado, né, destinado para a empresa X, para a escola tal. Então, nós apresentamos, situamos. Depois, no desenvolvimento, a gente vai colocar em tópicos cada informação. Então, vamos pensar assim, eu tenho um monte de informação. Selecionar pelo menos 3 informações principais. Olha, eu quero falar o que eu fiz, eu quero falar o que eu não consegui fazer e eu quero falar o que tem que ser feito. Ok,
3 informações no seu desenvolvimento. Ah, não, eu quero falar do meu serviço de home office, os problemas que aconteceram, as coisas boas que aconteceram e quero falar também sugestões para a próxima semana. Então a gente tem aí parágrafos, então você tem que selecionar as informações que você quer falar. Mas nesse desenvolvimento que você escolhe, de acordo com os seus dados, quais informações você vai organizar, você tem que saber o seguinte: enquanto a introdução eu tenho uma linha, no desenvolvimento eu vou ter aí pelo menos 2 informações. Vamos pensar numa execução de um trabalho? Eu fui executar um trabalho para minha empresa. Então, quando? Introdução, tá? No dia 8 de janeiro de 2020, o que? Foi realizada a manutenção onde? Na empresa X dos aparelhos XPTO. Pronto, apresentei. Aí eu começo no desenvolvimento. Quando a gente tem um serviço assim, eu, Rosana, gosto de seguir a ordem cronológica. Então eu vou, primeiro aconteceu isso, depois aquilo. E eu uso pelo menos 3 itens. Então vamos pensar que a gente está falando desse serviço de manutenção numa empresa. Ou se a gente está falando de uma aula que nós demos num colégio. Eu vou começar por partes. Então, o primeiro parágrafo é a primeira parte do desenvolvimento. O que você fez? Por que você fez? Como? Explica pra gente os detalhes e daí, dá um gancho. Então, por exemplo, o que? Primeiramente, a máquina X foi vistoriada porque ela não estava carregando isso e aquilo. Como fizemos? Abrimos a máquina, tiramos o circuito X e você vai explicar o como, tá? E aí, de acordo com isso, verificamos que realmente, e daí? Verificamos que realmente não estava funcionando. Aí você vai por um outro parágrafo, por uma outra informação. Como a máquina não estava funcionando, resolvemos testar o circuito, o quê? Segundo ou próxima linha, o quê? Resolvemos testar o circuito tal. Porque testando veríamos se o problema era específico ou era geral na máquina. Aí ligamos a máquina, você vai explicar o como. E daí? A máquina não funcionou da mesma forma. E daí? Seguimos, portanto, para um último procedimento. O quê? Como as peças não estavam funcionando de jeito nenhum, porque mesmo com os testes elas continuaram sem funcionar, nós resolvemos, o que nós fizemos? Trocamos toda a parte elétrica, todo o material X daquela máquina específica. Como? Trocamos pelo material X, Y, Z, eu vou descrever o como. E daí a máquina então começou a funcionar. Percebam o que eu fiz? No desenvolvimento eu escrevi as partes. Então cada parte, cada tópico, cada estágio, né, vamos pensar assim, temporal, cronológico, né, foi colocado. A mesma coisa vale para a educação. Vamos supor, por exemplo, o quê? Eu fiz um treinamento na editora X, no mês de março, sobre alfabetização. Então, o quê? Primeiramente, eles explicaram os níveis de escrita, por que os níveis de escrita são necessários para que a pessoa consiga identificar se a criança sabe ler ou não sabe, ou como que ela sabe, tá? Eles mostraram, então, como nível pré-silábico, silábico alfabético, vai explicar. E daí? Foi, então, esclarecido como que são os níveis de escrita. Aí, depois, eles apresentaram o quê? Apresentaram propostas de alfabetização, porque essas propostas tiveram sucesso. Como? Mostraram a professora X que fez isso, professor Y que fez aquilo, e aí nós conseguimos, conseguimos então assimilar. E você vai. Pode-se colocar, Rosana, em primeira pessoa? Até pode ser um relatório específico, mas é o ideal que você vai pegando uma impessoalidade. A gente vai falar isso num próximo texto. Então percebam que eu desenvolvi o texto com 3 parágrafos, 1 para introdução e 3 para o desenvolvimento. E aí a gente conclui, a gente fecha. E como que a gente fecha? O que foi, por exemplo, da máquina? O que aconteceu? O que houve, a máquina ela foi testada, a máquina não funcionou e, portanto, tivemos que trocar todo o circuito tal, tá? Quem trocou? Eu, responsável técnico tal, troquei as peças tal, como? Troquei as peças tais. Acabou. Então a gente fecha. A gente resume tudo que eu falei no desenvolvimento em no máximo 2 parágrafos na conclusão. Por exemplo, lembra do treinamento do professor? Então, conclusões. Vamos explicar todo o treinamento, tudo que eu aprendi no treinamento sobre alfabetização, níveis de escrita. Aí no final eu concluo dizendo,
Nesta formação, conseguimos entender os níveis de escrita dos alunos, experiências de sucesso dos professores e possibilidades de utilizar em sala de aula. Que nós, professores, como poderemos usar no dia a dia em nossas salas. Percebe? Eu pego tudo que eu falei no desenvolvimento e eu fecho. Então, na introdução eu apresento geral, o que, onde, quando, não explico o porquê. No desenvolvimento eu vou usar muito esse porquê e como, vou explicar. E aí, para isso, eu posso utilizar gráficos, posso colocar imagens, posso colocar fotografias, o que for necessário. E nas conclusões eu retomo tudo que eu disse no desenvolvimento. Eu posso colocar coisas a mais? Você pode colocar uma sugestão, uma mensagem, então uma recomendação. Então, como as máquinas estão sendo danificadas por conta da energia elétrica que está vindo, a voltagem maior, solicito que sejam revistos tais coisas. Ou uma mensagem pro professor. Descobrimos que a alfabetização é necessária e que ela tem que ser trabalhada. Ou seja, nesses dois casos que nós fizemos, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, a estrutura não é complicado. Se eu guardar, até vou deixar aqui para vocês tirarem uma fotinha. Se você tira uma foto disso daqui e guarda essa estrutura, ela serve como uma máscara para que você possa ir desenvolvendo e possa ir escrevendo. Eu entrei aqui, então já falei isso, eu vou passar a parte técnica agora para a gente assimilar de vez isso daqui. Nós falamos então na introdução, que é onde o assunto é apresentado como um todo, sem detalhes. Ele é contextualizado, o assunto, você vai contextualizar. Então, por isso que você vai dizer o que aconteceu, onde e quando, tá bom? É um parágrafo. Geralmente você diz assim, no Brasil, atualmente, nos dias atuais, estamos enfrentando uma grande pandemia, o Covid-19. Então, eu situei, eu apresentei o assunto, tá? Então, o porquê e o como, né, as explicações maiores serão explicadas no decorrer do texto, no desenvolvimento. Então, aqui é só um parágrafo para contextualização. No desenvolvimento, ele é a parte mais extensa, eu falei para vocês. Ele vai comunicar o assunto de modo detalhado. Então, você vai exemplificar o que você fez. Você vai comprovar, então, comprovando os dados. Eu vou explicando, eu posso explicar um procedimento que eu tenha feito, alguma coisa que eu tenha participado. Eu posso detalhar, você pode estar detalhando, você pode estar associando, estar comparando, estar contrastando. Então, olha, a máquina tal funciona, mas a máquina tal não. Eu posso dizer, alfabetização assim funciona e assim não. Eu posso associar, enfim, nesta parte do texto, é a parte mais importante porque é a essência, é o esqueleto, para o pessoal de edificações, a estrutura do meu texto. E aí aconselho para vocês o seguinte, aprendam a usar as conjunções. Nós temos aqui no canal a corrente, conjunções nos textos, uso das conjunções, por quê? Eu estou dizendo, a máquina tal é boa e a máquina tal também. Então, estou dizendo, adicionando informações. A máquina tal é boa, mas tal coisa não é boa. Estou dizendo um contraste. Eu estou dizendo isso é bom ou aquilo. Estou dizendo alternativas. Olha, vai funcionar? Funcionou? Se funcionará se eu estou colocando aí uma condição, né? Esse se. Então nós temos que saber as conjunções. Se você tem dificuldade nas conjunções, saindo dessa aula, vai para a nossa aula de conjunções nos textos. Vamos aprender para assimilar e escrever textos robustos, textos bons. Nós também temos aqui no canal textos de fazendo relatórios na prática. Então aí você pode ir lá fazendo relatórios, eu estou fazendo com vocês parte por parte do que a gente fez aqui no geralzão. O desenvolvimento, ele vai comunicar, né? Então, o desenvolvimento comunica-se o assunto de modo detalhado. Já falei para vocês, explicando, associando, exemplificando e assim por diante. No mínimo 3 parágrafos, porque relatório de um parágrafo é relatório. Você tem que pelo menos dizer no relatório como estava antes, como aconteceu lá e como você saiu. Pelo menos isso no seu relatório, né? O que aprendeu, ponto positivo, ponto negativo e informações adicionais. E assim por diante, tem que ter uma estrutura básica, então no mínimo 3 parágrafos. Você pode seguir nisso mesmo. Pontos positivos, pontos negativos e sugestões. Ou você pode colocar o que você já sabia, o que foi verificado, o que não conseguiu ficar diagnosticado e o que deve ser. Enfim, pensar sempre em 3 parágrafos.
Nesta parte a gente coloca o que, então a contestação, você vai colocar ali o que você constatou, constatação, Rosana. Gasgou aí, gente. Porque você vai dizer o motivo. Então, o que? A manutenção foi realizada porque aconteceu isso como? O como é a parte maior. É a parte em que você explica, em que você argumenta. Então, vamos pensar no Covid-19, estou dizendo assim que o Brasil está passando por uma fase de pandemia e é uma fase complicada. Por quê? Nós temos muitas pessoas, estamos passando por uma fase complicada porque nós temos muitas divergências sobre opiniões. Como assim? Por exemplo, enquanto há pessoas que querem isolamento por conta disso, daquilo, há pessoas que não por isso e isso. Então aqui é uma explicação, é uma argumentação. Você pode trazer nesta parte do desenvolvimento, no como, exemplos que está acontecendo na realidade. Então é interessante ficar atento a jornais, a noticiários. Você pode trazer aqui situações, exemplos comprovados das grandes mídias ou exemplos que você tenha presenciado, mas sempre pensando em argumentar. Então dizer, temos opiniões contrárias? Temos quem apoia o isolamento e quem não. E você vai falar, por exemplo, quem apoia o isolamento acha que nós temos que ficar em casa para que o vírus não circule. Já quem não apoia o isolamento deseja que nós isolemos apenas as pessoas dos grupos de risco, que nós voltemos normalmente ao trabalho. Então você vai explicar, vai argumentar nesse como. É a maior parte do parágrafo 73, né? É a maior parte do parágrafo do desenvolvimento. E por fim o e daí. O e daí é a retomada, tá? E você vai linkar com outro. Vamos pensar assim, falei do como, que nós temos um grupo a favor do isolamento e outro ao contrário. Aí eu vou fechar o quê? Essa divergência entre grupos, eu vou linkar com o próximo. Ela causa outros problemas políticos. E aí no próximo link, por exemplo, eu vou falar da questão política do Covid, né? De governador querendo uma coisa, presidente querendo outra. Então perceba, eu chego num parágrafo, eu escrevo o que, porquê, como, a explicação e já linko com o de baixo. Então aqui no primeiro parágrafo eu falei sobre a divergência de grupos da sociedade. Agora eu vou falar sobre divergências de poderes do executivo, do presidente e dos governadores com embate. E aí eu falo, ok. Além da divergência entre grupos, também temos divergências políticas do poder executivo. Aí no de baixo eu começo, o quê? Presidente e governadores não se entendem, porque cada um pensa de uma maneira. Por exemplo, o presidente é a favor de acabar com o isolamento, né? Já os governadores, entendendo a gravidade, né? E aí a gente vai explicando. Quando eu fechei aqui, a divergência política, ela aumenta, o que? A divergência política, o que? Aumenta ainda mais os casos. Aí a gente vai falar no próximo, tá vendo que nesse daí eu fiz um link? Eu falei da divergência política e já linkei com a quantidade de mortos. Isso aumenta, isso faz com que a pandemia não possa ser enfrentada de uma maneira adequada. Aí no último eu vou dizer, no Brasil nós já batemos o recorde do número de mortes, blá, blá, e aí eu vou o que, por que, como e daí. Então pelo menos quantos parágrafos? 3, tá? 3 informações. Percebam que nesse exemplo da Covid que eu dei, do Covid-19, eu falei sobre o isolamento social na vertente das pessoas, quem é a favor, quem é contra, dos grupos sociais. Eu falei da questão política dos poderes executivos, quem é a favor, quem é contra. E eu vou falar que tudo isso complica a situação do grande número de pessoas contaminadas e de mortos. Então eu estou usando aí quantos parágrafos? 3. Rosana, poderia usar mais um? Poderia, mas no mínimo eu aconselho 3. E aí a conclusão? A conclusão é a recapitulação sintética. Você não vai falar tudo de novo, que você já disse no desenvolvimento, mas você vai recapitular, vai retomar os resultados obtidos, ressaltando as informações principais e trazendo considerações. Ele tem que ser de 1 a 2 parágrafos. Eu geralmente faço em 1 parágrafo. Então vamos pensar assim, ó, o que? Também novamente o que? Você vai retomar as constatações do desenvolvimento. Lembra do meu desenvolvimento? Eu falei então sobre isolamento social e divergências de grupos sociais, 1. Eu falei das divergências políticas, 2. E falei que essas divergências, elas acabam
tirando o foco e aumentando a proporção da doença, do número de contaminados e de pessoas que são mortas por conta da doença, do vírus. Então vamos retomar o quê? As divergências sociais e políticas, eu retomei que eu falei em desenvolvimento. O quê? As divergências sociais e políticas acabam prejudicando ainda mais a questão do contágio e a questão do número de contaminados, pessoas doentes e mortas pelo Covid. Então eu retomei tudo sinteticamente. E daí? Eu vou colocar aqui então recomendações, modificações, acréscimos, supressões. Eu vou dar uma solução que eu acho, mas eu vou escrever eu acho que. Aí a gente vai escrever isso aqui, né? Esquece o eu acho que. No e daí você vai dizer quem? A sociedade no geral deveria se unir neste momento, de maneira em que as divergências políticas fossem colocadas de lado para focar no que realmente importa, que é a doença. Nesse sentido, deveriam ser feitas os horários que são, eu estou dizendo aqui uma solução, tá? Os horários que são usados para discussão política nas grandes mídias poderiam ser usados para orientação das pessoas que estão doentes, para orientação daquelas pessoas. Eu, por exemplo, sou a favor do isolamento social, é óbvio, né? Eu sou a favor do que os especialistas dizem. Então eu posso trazer isso para argumentar. A Organização Mundial da Saúde, porque não é Rosana, eu não sou cientista, da área de saúde, eu sou professora, eu sou educadora, eu sou cientista da área social, eu não sou da área, né, da área biológica ou da área para poder falar alguma coisa de saúde para falar nesse sentido. Então a gente usa as referências. A Organização Mundial da Saúde, quem? A Organização Mundial da Saúde, quando? Logo no início e agora já vai orientando como fazer e que o isolamento é necessário. E as pessoas, aí eu vou fechar. Mensagem. É uma reflexão, é um questionamento, é uma diretriz. Então eu vou usar quem? A Organização Mundial da Saúde, quando? Agora, e desde o início da doença, já falou a importância do isolamento para que o vírus não se alastre. Aí a minha mensagem. Nesse sentido, portanto, assim sendo, é quando a gente conclui de verdade a mensagem para fechar o texto. Assim sendo, se há uma determinação de um órgão mundial responsável e que entende do assunto, nós, independente de ideologias político-partidárias, deveríamos seguir o que esse órgão especializado diz e respeitar verdadeiramente o isolamento. Só assim, aí minha mensagem, reflexão, só assim conseguiremos sair dessa pandemia que, além de um problema de saúde, tornou-se um problema político no Brasil. E um problema político que custa vidas. E vidas não tem preço. Portanto, fique em casa. Então eu posso pegar várias mensagens, a mensagem que eu quiser. Mas vocês perceberam que eu retomei aqui. Então, pra gente finalizar, o que eu expliquei aqui foi isso. Na introdução eu uso o que, onde, quando. No desenvolvimento, o que, por que, como e daí. E nas conclusões, o que e daí, quem que vai fazer, como, quando e deixa uma mensagem. Eu vou até tirar uma fotinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, tirei uma fotinha que a gente vai deixar isso aqui também como a parte mais importante da aula. Fechando, qual a melhor maneira de fazer relatório, ou de fazer um relatório? Fazendo, eu tenho que testar. E para eu testar, aquele printzinho que eu tirei, o que, por que, como e daí a base, eles são essenciais, eu tenho que seguir isso. Se você ainda não tem prática, nós colocamos aqui hoje na teoria e na prática, nós vamos ter mais vídeos falando como fazer relatório, vem com a gente. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você tem sugestões de aula, nós vamos falar mais, eu vou começar a trabalhar com relatórios e com textos com charge, depois a gente vai prosseguir. Mas nós temos aqui como produzir textos em que serve para o relatório, nós temos conjunções nos textos, nós temos vários vídeos que ajudam vocês e é esse o nosso intuito. O nosso intuito é fazer desse limão da quarentena uma limonada de conhecimento, uma torta, um bolo, uma coisa gostosa, que nós possamos aprender juntos. Muito obrigada a vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!